Olá, meninas e meninos, professores bravos que nesse momento estão tentando inventar uma escola em tempo real, inventando um modo de educar crianças pequenas, enquanto toda a situação está aparecendo. Ninguém aqui, eu tenho certeza, se preparou para um momento como esse, pensou, discutiu o que ia ser feito, né? Nós estamos tendo que fazer isso no dia a dia, é, buscando estratégias para propor atividades para as crianças, tentando descobrir qual é o melhor modo, qual é a melhor atividade para cada faixa etária, como é que a gente vai dialogar com essas famílias, o que essas famílias também esperam nesse momento, acolhendo uma série de questões emocionais que não estão sendo fáceis nem para a gente como educador e muito menos para as famílias e para as crianças, enfim, não é um momento fácil. Mas nós somos instituição de educação, né? Então a gente pode lembrar que a educação infantil saiu daquele olhar de 100% cuidado da assistência social, e aí entrou na seara da educação, e nesse momento a gente acabou desconectando uma interação entre toda a experiência da criança, né, e ela como um todo, e acabou focando só em atividades soltas, era uma coisa de dar atividade atrás de atividade sem pensar, né? E essas atividades, então, talvez não tinham nenhuma sequência, nenhuma escuta para a criança e muito menos uma escuta interna do professor em relação à sua prática. E a gente está sentindo, até na discussão com essas professoras e coordenadoras e diretoras, que talvez isso está um pouco escorregando demais. Nós voltamos um pouco a focar mais a nossa atenção no planejamento da atividade, né? E organizar essa atividade do que pensar no que aconteceu. Então, o que eu proponho hoje aqui é que a gente retome uma coisa que a gente foca muito no blog Tempo de Creche, que é o ciclo virtuoso do processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos ver esse ciclo só para a gente retomar e depois continuar a conversar. Então, no ciclo virtuoso, a gente começa de qualquer lugar, porque é um ciclo. Mas, para ficar um pouco mais didático, vamos começar pelo planejamento. Então, a gente faz um planejamento de uma proposta, aí a gente vai planejar a ação dessa proposta, o que a gente vai fazer, material, tempo, espaço, e vamos planejar uma pauta de olhar para acompanhar o que está acontecendo, né? Então a gente não entra, vamos dizer assim, totalmente despreparados para o registro, porque ninguém consegue registrar tudo. A gente pensa no objetivo da aprendizagem e aí a gente coloca o foco desse olhar a partir desse registro de aprendizagem. Não que a gente vai ignorar os imprevistos, porque a gente sabe que isso é impossível em qualquer etapa da educação. Então, aí a gente vai para a ação, né? E a gente, pensando no contexto que a gente está vivendo agora, essa ação seria por meio da tecnologia. Da ação, a gente vai pensar nos registros, né? Que a gente já teve uma pauta de olhar lá organizada na nossa cabeça ou num roteiro de observação. Muito bem. Aí a gente chega nesses registros, e esses registros nesse momento são um pouco diferentes, porque esses registros vêm a partir do que as famílias mandam para a gente, né? Então a gente orienta as famílias que tipo de registro que a gente quer, e isso foi uma
coisa discutida com as nossas professoras em formação, que às vezes a gente orientar os pais com relação a esse registro facilita. Então, assim, é deixar uma pergunta, o que a criança gostou mais, por favor, pai, fotografe o desenho e mande pra gente, fotografe o momento que você acha que a criança se dedicou mais à proposta, faça um vídeo da preparação desse ambiente ou da entrada da criança no ambiente preparado. Quer dizer, se a gente orientar os pais nesse registro, talvez facilite. Sabe aquela coisa, quando a gente quer tudo, fica difícil, porque na verdade a gente não quer nada? Então, no momento que a gente orienta os pais no registro de alguma parte, de algum recorte do que está acontecendo, ou mesmo um depoimento deles, orientado por uma pergunta, eu acho que a gente facilita essa postagem desse retorno, né, das famílias para a gente. Então, esse é o registro, e aí a gente vai acompanhar, né, em cima de tudo isso que a gente coletou, o tal do resultado dessa proposta que a gente fez. E aí o que acontece? Né? Num ciclo normal, virtuoso de aprendizagem e de ensino. Nesse momento a gente vai refletir sobre o resultado disso tudo. A gente vai refletir e vai organizar o que aconteceu. Então, assim, eu vou pegar os registros, vou pegar meus objetivos, vou confrontar tudo isso. Se eu não tive registros, eu vou confrontar também com o modo como eu postei essa atividade, vou pensar na minha turma, vou pensar nas minhas famílias, né? Que contexto foi esse? Essas minhas famílias têm dificuldades com relação a tempo, têm dificuldades com relação a materiais, um pouco de tudo. Então, será que a minha atividade foi adequada? Será que as minhas crianças, eu já parti de algo que eu conheço dessas crianças, apesar do pouco tempo que a gente teve para conhecer elas, mas enfim, até da minha experiência com a faixa etária, eu parti desse contexto, essa atividade está apropriada à faixa etária e aos interesses que eu pude levantar dessas crianças. Então, nesse momento eu avalio tudo, e aí o que eu faço com isso? Várias coisas. Mas entre elas, o mais importante é que eu organizo tudo isso numa documentação pedagógica. E essa documentação pedagógica vai me dar justamente os elementos para fazer uma devolutiva. Seja para mim, como professora, para eu poder encaminhar uma próxima atividade e não desconectada, que é aquilo que a gente falou no começo. Não é uma atividade que surgiu do nada por ser atividade. Não, essa atividade de agora vai partir de uma leitura que eu estou fazendo dessa que já aconteceu. Então, ela vai vir muito mais estruturada e ela vai conseguir uma coisa que é fundamental: ou corrigir uma rota, uma estratégia que não está dando certo, ou aprofundar aquilo que deu certo. E aí a gente vai construindo aprendizagens cada vez mais aprofundadas e a gente vai tornando isso, vamos dizer assim, num bojo dentro de um conhecimento e de um objetivo sólido de aprendizagem. Isso não fica para lá e para cá, cada dia uma invencionice, né, de uma proposta que uma não tem conexão com a outra, nem na cabeça dos pais, nem na cabeça das crianças. Aí a gente chega então nessa documentação pedagógica. Muito bem, que eu vou começar a organizar, eu tenho que pensar em quem vai ler ela e quem precisa ler ela, né? Então, assim, tá bom, já falamos dessa documentação pedagógica organizada para mim como professora, para que eu possa fazer essa reflexão e continuar a partir disso. Mas também eu tenho uma documentação pedagógica que pode muito bem ajudar meus colegas.
e fazer trocas e poder discutir. Mas quem é o outro público ainda dessa documentação pedagógica? Nesse momento são as famílias, especialmente, e por meio das famílias, as crianças. Então, eu tenho que pensar também que eu vou preparar uma documentação pedagógica para famílias e para crianças. E por que isso? Porque se eu não sistematizar aquilo que foi vivido, e aí a gente fica com Madalena Freire martelando na nossa cabeça, a gente deixa uma ponta solta da aprendizagem. Por quê? Porque eu não organizo para quem participou desse processo o que de fato aconteceu. Eu não ponho o meu olhar pedagógico para aquilo que aconteceu e organizo tudo aquilo que foi capturado de modo a contar uma historinha e fazer com que a criança e as famílias vivenciem novamente aquilo tudo de modo organizado. E também estou valorizando aquilo. Então, será que a professora viu o que eu estou fazendo? Ela viu, ela não só viu, como ela deu um olhar pedagógico, um olhar de escola para aquilo tudo que aconteceu. Então, é super importante que no momento que eu organize essa documentação pedagógica para famílias e pais, dando um retorno, gente, isso é tão importante quanto a atividade que foi mandada, né? Isso fecha o ciclo, porque senão eu só mando a atividade e as pontas ficam soltas. Então, assim, eu poderia até dizer para vocês que eu acho que se a gente não tem tempo para fazer 500 atividades por semana e 500 sistematizações de uma documentação pedagógica, corta pela metade, faz aquele número de atividades considerando que você vai dar o retorno. Depois tem uma outra questão super importante quando eu faço o retorno dessa atividade. Eu acabo transformando esse acontecimento numa historinha, né? Então, eu seleciono as cenas, os depoimentos que vão narrar esse acontecimento. Todas as famílias que participaram, eu vou ter que valorizar, eu vou ter que incluir nessa documentação pedagógica, seja um print de uma cena de um filme, seja um trecho de um depoimento que veio escrito, né? Seja aquela fotografia do desenho, da pintura, enfim, seja o espaço e os materiais que esses pais conseguiram arrumar, mas eu tenho que contemplar todas as famílias e dar esse retorno. Então, assim, nesse momento eu valorizo, eu engajo, né? Porque eu tô dizendo, olha, eu tô olhando e isso tá muito legal. E também eu convido, eu crio um comichão naquele naquele pai que não fez a atividade, em querer participar desse grande ciclo incrível, né? Que se transformou nessa parceria de família e escola, né? Então, eu acho que a documentação pedagógica, ela é fundamental em qualquer processo de ensino e aprendizagem, mas ela é quase que 50% do peso do que está acontecendo hoje no meio digital. E, às vezes, ela fica deixada de lado e a gente fica com aprendizagens meio espontâneas, né? Brotando por aí, mas que nunca vão atingir aquela profundidade, aquela sedimentação, seja nas famílias, seja nas crianças. Então, a conversa de hoje foi essa e eu espero que a gente gere bastante incômodos, porque para aprender, como diz a Madalena Freire, a gente precisa estar incomodado, e bastante reflexão. Abraço para todo mundo.